Olá, companheiros e companheiras. O Diretório Zonal do PT em Perdizes está entrevistando os pré-candidatos a vereador indicados pelo DZ. Hoje eu estou com o Nabil Bonduque, que é arquiteto urbanista, professor de planejamento urbano na USP, vai tentar seu terceiro mandato como vereador. Nabil foi superintendente de habitação popular na prefeitura de Luiz Erundina e, como vereador, foi coordenador do Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo em 2002 e 2014. Também foi secretário municipal de Cultura na gestão Fernando Haddad e secretário de Ambiente Urbano no Ministério do Meio Ambiente no governo Dilma Rousseff. Nabil, seja muito bem-vindo. Obrigado, Caio. Agradeço o convite e estamos aí para conversar um pouquinho com o pessoal de Perdizes, do PT de Perdizes. Vamos lá. Primeiro, fala um pouco para a gente da sua trajetória política, da sua militância, que está mais ligada ao meio ambiente, urbanismo e cultura. Bom, eu tenho militância desde a época da faculdade, né? Eu fiz a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP naquela época do processo de luta pela democracia no país, nos anos 70. Foi um momento de muita mobilização, de muita criatividade, e naquela época não tinha ligação com nenhum partido, nenhum grupo, tinha uma militância independente, né, na universidade. Mas em 80, quando se constituiu o PT, estava acompanhando já todo o movimento sindical, todo o movimento democrático, e quando o PT se criou, eu entendi que o PT era efetivamente o partido que tinha mais condições de crescer no Brasil, uma proposta nova, uma proposta que rompesse o dogmatismo da esquerda que até então estava presente no país, e também indo muito além do que era a Frente Democrática, no caso o PMDB, que na verdade reuniu até 80 todas essas forças oposicionistas. Então, algumas coisas foram muito importantes para mim decidir por filiar ao PT, principalmente a ideia de um partido que nasce de baixo para cima, que se organiza a partir dos locais de trabalho, a partir dos bairros, a partir das várias lugares onde as pessoas já estavam atuando, né? Muito ativismo, muita militância de movimentos sociais, muita militância que naquele momento estava lutando contra a democracia e por melhores condições de vida. Eu já atuava nessa época na área de habitação, na área de apoiando movimentos de habitação, né, que foi uma das primeiras áreas que eu atuei politicamente. E, claro que era uma assessoria técnica, mas era uma assessoria para grupos que estavam organizados na periferia de São Paulo, lutando pelo direito à terra, pelo direito à habitação, pelo direito à infraestrutura, e na época nós constituímos um laboratório de habitação que deu apoio a essas lutas. E foi aí então que eu passei a ter uma interlocução ampla com os movimentos sociais, e em função desse trabalho também nós acabamos organizando uma chapa de oposição ao Sindicato dos Arquitetos, né? Eu como arquiteto urbanista, atuei no sindicato, né, presente nesse período dos anos 80, numa chapa de oposição, no momento da Constituição Lupo, que era um grupo de jovens arquitetos que buscavam renovar a atuação profissional, fazendo exatamente esse trabalho junto aos movimentos sociais. E acabei como presidente do sindicato em 86, e fiquei no sindicato até assumir, né, a Superintendência de Habitação Popular no governo da Luiz Erundina, né, quando a Superintendência de Habitação Popular foi quem coordenou todos os programas alternativos, os mutirões autogeridos, a urbanização de favela, os primeiros projetos de habitação no centro, né, uma política de renovação da maneira como se enfrentava o problema da habitação. E aí tive toda uma trajetória a partir daí ligada exatamente à área técnica e à ação junto aos movimentos. Nós também constituímos, antes disso, o Movimento Nacional da Reforma Urbana, que trabalhou durante a Constituinte para implementar as propostas de reforma urbana na Constituição,
e isso acabou sendo muito importante porque criou o Estatuto da Cidade, e depois eu pude, como vereador, eu fui eleito em 2000, primeira vez, como vereador, nós pudemos trabalhar na implementação do Estatuto da Cidade, exatamente buscando introduzir os novos instrumentos de reforma urbana no plano diretor. Eu, como vereador, fui relator do plano diretor, tanto em 2002 como depois em 2014. As duas vezes que eu fui vereador, porque eu fui vereador com um intervalo de 8 anos entre um mandato e o outro, e nas duas vezes eu fui relator do plano diretor. Bom, tive aí uma trajetória na universidade, né? Toda a minha trajetória na universidade foi em torno da questão da habitação, na questão do urbanismo, né? Sou professor titular de planejamento urbano na USP. Tem vários livros publicados, né? Entre os quais um deles, né, o Pioneiros da Habitação Social no Brasil, que recebeu o Prêmio Jabuti em 2015. Então, a minha trajetória está, como eu escrevi na minha memorial para o concurso titular, é uma trajetória entrelaçada entre um trabalho acadêmico, um trabalho na universidade, trabalho de formação de estudantes e de arquitetos e urbanistas, e um trabalho político, seja no legislativo, seja no executivo. Então é um pouco essa assim a minha trajetória. Tem vários outros momentos aí importantes, mas para resumir um pouquinho é isso, e muitos companheiros têm colocado a importância de eu estar nesse momento voltando à Câmara. Nós vamos ter a revisão do plano diretor em 2021, é previsto já essa revisão. Mas eu, na verdade, depois dessa experiência em várias áreas, na área da cultura, como secretário de cultura, como também secretário de ambiente urbano, como você falou, habitação, urbanismo, eu fui pré-candidato a prefeito, pelo PT. Participei de todos os debates, das prévias, mas acabei abrindo mão da minha candidatura. E aí, então, muitos colocaram a necessidade de eu sair como candidato a vereador. Mas eu busquei, para este mandato, fazer uma proposta ou juntar pessoas que já estavam, de alguma maneira, militando em torno desse, das minhas atuações, e montar uma chapa coletiva. Então, não estou sendo um candidato sozinho, nós somos uma chapa de 7 pessoas, entre as quais liderança do movimento de moradia, no caso a Ivanisa Rodrigues, que é a coordenadora nacional da União de Movimentos de Moradia, da União Nacional de Movimentos de Moradia, o Gil Marçal, que foi o coordenador do VAI, da Secretaria de Cultura, que vem lá da Zona Sul, da favela do Monte Azul, e que tem uma militância muito grande na cultura periférica. A Anabela, que é uma militante feminista, também da Zona Sul. A Iracema, que é uma militante do movimento e da luta da criança e do adolescente, foi presidente do Conselho Municipal de Criança e Adolescente, foi extremamente importante nessa pauta. Uma arquiteta jovem que como eu, também atua assessorando os movimentos de habitação, que é a Raíza, também faz parte de um movimento no qual eu também participo, que é o BR Cidades, que é um movimento que junta muita gente para debater a questão urbana no Brasil. Então é uma chapa, é um conjunto de pessoas que estão atuando como ativistas, como militantes, e a ideia é uma ideia inovadora de criar um mandato mais horizontal, onde todos, como co-vereadores, vão poder atuar não só nas suas áreas, mas nas discussões da cidade como um todo. Então, é essa proposta que está me entusiasmando para entrar nessa disputa, nesse momento tão difícil do país, um momento que nós temos que mobilizar as pessoas para lutar pela democracia, lutar pelos direitos e formular uma proposta alternativa para a cidade e para o país. Falando de momento difícil, nós estamos enfrentando, 2021, como o senhor já mencionou, vai ter a revisão do plano diretor, mas eu quero saber também a respeito dessa questão da pandemia. Vai ser um ano muito difícil,
que a Câmara Municipal vai ter um papel central na execução das políticas da cidade, tanto na fiscalização ao executivo, quanto na proposição de projetos para a cidade, e eu queria saber como é que o senhor enxerga esse papel da Câmara. Olha, o papel da Câmara é um papel extremamente importante, tanto para fiscalizar, por exemplo, durante a pandemia aqui, eu acho que a Câmara pecou muito de não fazer um acompanhamento de perto das políticas que a Prefeitura implementou, por exemplo, nós não sabemos como é que foi esse hospital do Pacaembu, como é que ele foi, quanto se gastou, quanto que isso gerou o resultado esperado, né? E muitas outras ações que a prefeitura tem feito durante a pandemia que não seriam prioritárias, do meu ponto de vista. Né? Por exemplo, fazer recap de rua, fazer uma série de ações que não são prioritárias. Então, a Câmara tem um papel importante de acompanhar, fiscalizar o executivo, né? Por exemplo, a questão da merenda, outra coisa que, né, da alimentação escolar, que a prefeitura parou de atender aí milhares, mais, né, quase 2 milhões de estudantes que estão na rede municipal. Muitos deles, os que não estão no cadastro do Bolsa Família, ficaram sem um apoio durante esse período. Eu não vou nem aqui me estender, são muitas coisas, eu tenho escrito bastante sobre isso, né? Eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo, né, e também uma coluna na Rádio USP, onde eu debati a pandemia em vários aspectos, né? A redução da frota de ônibus, a falta de política para a população em situação de rua. Então, muitas coisas não foram feitas. Eu acredito que esses problemas vão ter continuidade, né, porque a pandemia está aí ainda forte e vai continuar. Então, nós precisamos fazer com que as várias políticas públicas elas possam ser dirigidas para enfrentar o problema da pandemia. Não é um problema apenas da saúde pública, é um problema de mobilidade, né? Por exemplo, como equacionar a questão do transporte coletivo, como a gente sabe que os ônibus superlotados eles são vetores de transmissão da doença, como enfrentar o problema da superocupação da habitação. Nós temos hoje em São Paulo 250 mil pessoas que dormem 5 ou mais pessoas no mesmo cômodo, né? Ou seja, a possibilidade de haver contaminação dentro da própria moradia é muito grande. A prefeitura tinha que ter uma ação emergencial para enfrentar esse tipo de situação. População em situação de rua que está aí abandonada, muita gente sendo despejada, inclusive. A prefeitura não teve uma ação efetiva para atender as pessoas que, por exemplo, ficaram sem renda para pagar o aluguel e ficaram sem alternativa de moradia. Muitos foram para novas favelas, situações muito precárias. Inclusive, a prefeitura está agora promovendo a remoção, a reintegração de posse de uma área municipal que foi ocupada por pessoas que foram despejadas por conta da crise econômica e agora estão sendo também perdendo seus barracos, né, nessas áreas que foram ocupadas. Então, são muitas ações que não só a Câmara, o Executivo, mas a Câmara tem que acompanhar e tem que propor. Né? Por exemplo, nós temos que vetar qualquer reintegração de posse em áreas municipais durante a pandemia, né? Porque como é que a gente, de um lado, fala fique em casa e, por outro lado, a prefeitura vai e despejam famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, são muitas ações que precisam ser feitas e eu acredito que agora, por exemplo, o debate da volta às escolas, a Câmara precisava se envolver nessa discussão, como nós vamos repensar as várias atividades que estão funcionando de maneira parcial, de maneira insuficiente, mas gerando problemas para as pessoas. O papel da prefeitura é atuar em todas as áreas. Em todas as áreas, precisaria ter se mobilizado muito mais, inclusive na solidariedade. A gente viu aí muitas ações solidárias por parte de entidades, de movimentos, né, para atender a população que estava vulnerabilizada, mas a prefeitura não realizou a coordenação necessária desse trabalho, né? Porque muita gente está fazendo esse trabalho, muita gente está sendo atendida, mas muitos não estão sendo atendidos e a prefeitura não tem uma coordenação para saber quem está sendo atendido, quem está deixando de ser, para poder cobrir essas ausências que estão, né, muito presentes. Então, é muito trabalho que precisaria ter sido feito e a prefeitura realmente deixou muito a desejar
e a Câmara também, inclusive aprovando durante a pandemia leis que não deveriam ter sido aprovadas, e sem controle sobre o que está sendo feito com os recursos públicos. E qual seria a sua principal motivação para voltar para o legislativo? Olha, em primeiro lugar, é essa possibilidade de estar junto comigo, levando aí 6 outros militantes ativistas que são pessoas já com muito trabalho na sociedade, muito trabalho em movimentos, mas que nunca tiveram uma experiência no legislativo, né? Então, tá pensando um mandato coletivo, é uma inovação dentro dos legislativos, acho que nós vamos avançar nisso, no âmbito de uma reforma política, que inclusive inclua uma série de outros aspectos que eu, né, defendo, né? Não temos tempo aqui para alongar muito, mas nós vamos fazer uma reforma política e ter uma chapa mais horizontal, com mais companheiros também eleitos, também co-candidatos, é extremamente importante para que a gente possa ampliar a nossa própria ação na Câmara Municipal. Em segundo lugar, mais pessoalmente, mas outros companheiros também estão envolvidos nesse processo, esses companheiros co-candidatos, a revisão do plano diretor. O plano diretor é o instrumento básico de desenvolvimento urbano da cidade, ele inclusive é referência para os orçamentos, para o plano de metas, né? Portanto, é o instrumento mais importante da cidade, ele envolve várias áreas, né? Não só a área de urbanismo, que é planejamento urbano, que é a minha área acadêmica, a minha área de atuação profissional, mas a área de habitação, onde eu também atuo, e no caso a Ivaniza atua muito nessa área, a área do meio ambiente, onde a Raiz atua, a área de cultura, né, onde o Gil atua. Então, todos os nossos co-candidatos têm atuação importante e que vão estar, de alguma maneira, participando, sendo que o plano diretor, embora o projeto original é elaborado pelo Executivo, ele passa pela Câmara. Na Câmara ele passa por um processo de relatoria, né? Eu já exerci esse papel durante 2 vezes, né? E a relatoria ouve a sociedade, realiza um processo participativo, ouve as pessoas e depois elabora o texto final numa espécie de pactuação com a sociedade sobre o futuro da cidade, né? Eu já fiz esse papel em 2 mandatos e agora temos um terceiro mandato aí, se vier a ter, onde esse papel também nós buscaremos levar em frente. Agora, tem várias outras ações importantes que passam pelo legislativo. Eu acho que um tema importante, para não falar de vários, né, mas um tema importantíssimo é o tema do meio ambiente. Nós vivemos aqui um momento assim, crítico, né, da história do planeta, com as mudanças climáticas, com todos os problemas que nós estamos vendo no país e no planeta. O tema ambiental urbano é um tema extremamente importante, já atuei sobre isso no Ministério do Meio Ambiente, envolve a questão de áreas verdes, questões de poluição de rios, poluições de córregos, a questão dos resíduos sólidos, a questão do saneamento, né, a questão da qualidade do ar, ou seja, uma multiplicidade de temas que necessariamente passam por uma regulamentação municipal, né? Então, é um tema que também motiva muito poder atuar na Câmara de Vereadores. E vários outros temas, o tema da cultura, eu elaborei vários projetos de lei, alguns já aprovados, outros ainda não aprovados, né? Por exemplo, no meu primeiro mandato, aprovei o programa de valorização de acervos culturais, o VAI, que é um programa que foi implementado a partir desse projeto de lei de 2003 e que já atendeu cerca de mais de 2.200 projetos de cultura elaborados por jovens da periferia de São Paulo, né? Então, e além desse, né, do VAI, também tem o VAI 2, que já não é mais para jovens, né? Temos vários projetos na área de teatro, na área de cinema, na área de formação cultural, né, na área de patrimônio histórico. Então, várias áreas que eu já elaborei projetos na área de cultura e que certamente poder estar na Câmara garantindo que essa área possa ter um maior protagonismo na cidade é muito importante. Então, são vários temas. O meu mandato sempre foram, e esse mais ainda, são mandatos que
pensam o conjunto dos temas da cidade: educação, saúde, habitação, meio ambiente, urbanismo, todos os temas. Então, o que me motiva é exatamente poder atuar na área de políticas públicas e poder fazer a interlocução com movimentos, com coletivos, com entidades da sociedade civil, para poder, então, fazer um mandato que dialoga com a sociedade e interfere nas políticas públicas da cidade. Sobre meio ambiente, a gente tem uma cidade de São Paulo, historicamente, que sofre muito com enchentes, que tem dificuldades para fazer programas de coleta e reciclagem de lixo, que tem muitas ocupações irregulares por falta de condições para as pessoas terem habitações sociais, terem né, um lugar para poder morar com qualidade na cidade. E aí, sobre a questão ambiental, na sua opinião, o que São Paulo mais precisa fazer para poder se aproximar da ideia de uma cidade sustentável? Olha, é uma multiplicidade de temas, né, de áreas de atuação. Em primeiro lugar, nós temos que implementar aqui no âmbito do município a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela é crucial, né, porque o município gasta hoje mais de 2 bilhões de reais por ano com a coleta e o tratamento de resíduos. E é uma política estúpida, né, porque o município, ao invés de tentar atuar nos chamados 5 R's, né, repensar, recusar, reciclar, reutilizar, que são, né, a maneira de você reduzir a quantidade de resíduos que são destinados aos aterros sanitários. O aterro sanitário, imagina você coletar por volta de 12 mil toneladas por dia, né, da cidade inteira, e levar isso para um aterro que fica no limite do município, da zona norte da cidade, da zona noroeste da cidade. Então, tem lixo que caminha 60, 70 quilômetros, resíduos para chegar no destino final. Então, nós precisamos implementar uma política, né, nacional de resíduos sólidos, e aí também o plano municipal de gestão de resíduos sólidos, buscando fazer com que se reduza, né, a quantidade de resíduos. Apenas os rejeitos deveriam ser encaminhados, né, que é aquilo que não serve para nada, ser encaminhado para o aterro sanitário. Para isso, nós precisamos ampliar a compostagem, precisamos ampliar a reciclagem, precisamos reduzir a quantidade de lixo produzido nas casas, podemos implantar formas de tratamento dentro dos próprios domicílios. Então, esse é um mundo, né, dentro. Depois, toda a área de planejamento urbano está intimamente ligada com a questão ambiental. Nós, por exemplo, no plano diretor, nós propusemos, então, a ocupação de vazios urbanos na cidade e a contenção do crescimento horizontal da cidade. Então, a cidade cresce menos, cresce para dentro, em áreas subutilizadas, com isso se preserva o cinturão verde da cidade, também a área de produção agrícola, né, que é extremamente importante. Uma cidade sustentável, ela deve produzir os alimentos o mais perto possível da cidade. Então, esse é um outro elemento fundamental que é regulado pelo plano diretor, inclusive. Combater essa especulação com terras é fundamental, né, para as pessoas poderem também morar mais perto de onde trabalham, e para isso precisa ter uma política de habitação em áreas consolidadas. Isso vai reduzir a necessidade de mobilidade, né, porque as emissões de CO2 no município de São Paulo, elas significa mais ou menos 65% das emissões que geram, né, o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, repensar a mobilidade na cidade é fundamental, estimulando o transporte coletivo, a mobilidade ativa, a mudança da matriz energética nos veículos, né? Por exemplo, a Câmara aprovou uma lei absurda que dá 20 anos para as empresas de ônibus substituírem os ônibus a diesel por energia limpa, né? Isso é um absurdo, porque isso, além de significar mais poluição no ar, também significa mais emissão de CO2. Então, isso é uma outra área absolutamente fundamental. E como você vê, né, a questão ambiental ela está intimamente ligada com muitas áreas, né, com a área de abastecimento, com a área de urbanismo, com a área de habitação, né, porque também a habitação, quando não se atende
as necessidades de habitação, né, acaba acontecendo ocupações junto aos fundos de vale, né, ocupação junto aos rios, aos córregos, né, em situação muito precária, ou ocupação em mananciais ou na Serra da Cantareira. Né? Então, o tema da habitação está intimamente ligado com o meio ambiente, né? E o tema da cultura também, porque quando a gente fala em repensar, né, quando a gente fala em repensar na questão de resíduos, nós estamos também trabalhando com a ideia de uma mudança cultural. Então, a mudança cultural, né, as pessoas, por exemplo, superarem a cultura do automóvel, superarem a cultura de que, né, que o lixo, né, que qualquer coisa que você não pode usar, ela vira lixo, vira, né, na verdade, ela pode ser reaproveitada, ela pode ser transformada, reciclada em outros materiais. Isso é uma mudança de mentalidade. Né? Então, nós temos que fazer uma mudança de mentalidade e isso passa pela cultura, né? Por aspectos culturais. Né? A cultura tem uma relação muito grande com as mudanças de comportamento e as mudanças que são necessárias para enfrentar as questões ambientais. Então, tem uma questão do saneamento, que o município trata muito mal, né? O município praticamente, né, delega para a Sabesp, e ele precisa ter uma estrutura própria para pensar a questão do saneamento no município, a questão de segurança hídrica, né? Tem inclusive uma lei, né, da qual eu sou coautor, para que o município enfrente a questão da segurança hídrica. Nós estamos vendo, por exemplo, esses meses aqui de seca, né, como nós tivemos em 2014, 2015, quando a cidade de São Paulo ficou no limite, né, de não ter água para se beber. E então nós temos que cuidar da segurança hídrica, né, da nossa região. Então tudo isso faz parte de uma plataforma enorme ambiental com interfaces com todas as outras os outros aspectos, e isso é absolutamente importante, né, para que a gente possa trabalhar no mandato municipal. Nabil, muito obrigado pela sua participação e boa sorte na sua campanha, tá? Obrigado. Eu queria só, para finalizar, dizer assim que tudo isso que eu falei tem que também passar por um corte de gênero, por um recorte racial, por um recorte de orientação sexual, porque todos esses temas, que são temas transversais, eles têm aspectos importantes que precisam ser observados em políticas públicas e numa atuação municipal. É por isso que nessa chapa coletiva que nós estamos apresentando, nós temos aí diversidade de gênero, com, né, 4 mulheres, 3 homens, temos diversidade de orientação sexual, diversidade racial, né, de modo que o nosso mandato vai observar em todas as políticas públicas a especificidade dessas questões que hoje são fundamentais, né, dentro da política na cidade e no país. Então, muito obrigado. Queria cumprimentar todos os militantes aí do Diretório de Perdizes.